Cast. Fala, piazada! Aqui quem fala é o André e eu só fui entender Filemon quando eu li pela 1ª vez. A minha piada é um pouco menos pior. Eu sou o Abner e cada um dos 3 principais teve um papel. Paulo de se privar do serviço e do convívio de Onésimo, Onésimo de voltar ao seu senhor a quem fizeram uma injustiça e Filemon de perdoar. Eu sou a Luana, aquela que antes era inútil, agora se torna utiliana. Oh. Gente, eu pensei muito pra fazer essa piada. Ok. Tudo bem. Olá, sou Paulo On, criador do Grego Diário e do Hebraico Diário, que tenta ser mais parecido com o apóstolo Paulo, mas que às vezes fica mais para Onésimo. Olha só. Nossa! Muito. Então, pessoal, esse é o episódio. Tchau, tchau. Acabamos. Então, pessoal, vocês puderam ver aí, temos um visitante aqui, Paulo. Paulo, se apresenta aí, fala um pouquinho do seu trabalho e tudo mais. Bom, eu sou teólogo, né? Eu passei um tempo estudando a Bíblia no seminário. Depois eu fui para Edimburgo, a terra do William Wallace, para me aperfeiçoar um pouquinho nas línguas originais e também no estudo bíblico. Retornei há alguns meses e hoje eu sirvo aqui na Igreja Presbiteriana como ministro de Educação e também dando aula no Seminário Servo de Cristo. E também mantenho 2 sites de ajuda ao pessoal que gosta e curte de línguas originais, que é o gregodiario.com e o hebraicodiario.com. Prazer em estar com vocês. Que isso, bacana. E então, pessoal, eu resolvi chamar o Paulo porque uma das primeiras postagens que ele fez lá no site dele do Grego Diário foi sobre Filemon. Então eu achei nada mais interessante do que chamar ele aqui para poder participar com a gente aqui dessa conversa e contribuir com a gente. Ele vai falar só em grego. Ele vai falar em grego, tá, pessoal? Então a gente depois vai mandar legenda pra vocês, então fiquem... Legenda no podcast. Melhor orar por interpretação, hein? Olha só. Tem um pessoal pentecostal aí no podcast que pode interpretar depois. Legal. Eu agora sirvo na igreja presbiteriana, mas a minha origem é pentecostal também. Opa, então tá tudo em casa. Tudo em casa. Mas eu prometo me conter. Não, fica tranquilo. Pode sentir à vontade. Então, como o André já falou, hoje nós vamos conversar a respeito da carta de Paulo, chamada Filemon, né? E essa carta, ela tem um porquê muito específico, né? Que eu acho que a gente pode começar falando sobre isso. Por que Paulo escreveu essa carta, que é um pouquinho diferente das outras cartas que Paulo envia no Novo Testamento, né? Eu acho essa carta é uma carta, assim, ela é curtíssima, né? Se for ver, são 25 versículos. Mas eu acho que o conteúdo dela, assim, é riquíssimo em tudo, assim. Ela aborda relacionamento, ela aborda perdão, ela aborda a cristandade, se eu posso chamar assim, né? E eu acho interessante nela que... eu esqueci o que eu ia falar. Mas Paulo, ele estava preso quando ele escreveu essa carta. E, assim, um contexto bem geral, Onésimo havia fugido de Filemon, né? Que ele era um escravo. E ele acabou se encontrando na prisão com Paulo. E lá Paulo apresentou a Cristo a ele, né? E daí, nesse meio tempo, ele escreve uma carta aos Colossenses e aproveita e escreve um bilhete, digamos assim, para Filemon. Por quê? Para ele aceitar Onésimo de novo, para ele perdoar o que ele fez, que provavelmente
ele havia roubado, né, o Filemon, e aí pra mostrar, e daí mostrar todo o contexto ali, tipo, apresentando o que é o cristianismo até pra nós, né, e eu acho muito legal esse contexto, assim, do que acontece na história, sabe? Eu acho que talvez seja interessante a gente voltar um pouquinho mais. Não voltar no tempo, mas voltar na questão da explicação. Que a gente estava falando de um período em que as pessoas... Que era comum as pessoas que eram mais ricas terem escravos, né? Então, tipo, não é algo assim... Paulo não tá falando assim, vamos fazer uma revolução e acabar com a escravatura. A questão aqui dessa carta não é essa. Ele tá falando sobre uma pessoa que era escrava, outra pessoa que era o dono, né, desse escravo, mas ele tá tratando com uma visão muito diferente, até mesmo para aquela cultura, uma visão cristã de uma relação social que não existia, que era essa questão do escravo ser tratado como uma pessoa, porque ele era tido como uma propriedade, né, assim como um pedaço de terra. Era um bem de serviço só, né? Exatamente. Então, o fato da maneira com que Paulo trata a questão, né, da relação entre Filemon e Onésimo, eu acho que é a primeira coisa que chama atenção, assim, nessa carta, já na introdução dela, né? Quando a gente lê essa carta, a gente consegue ler, assim, nas entrelinhas como que era a sociedade da época, né? Principalmente a nível bem macro, como que era a sociedade do Império Romano, onde Paulo vivia e onde Jesus nasceu também. Então, basicamente, os escravos eram a força motriz do Império Romano. Então, tem historiadores que fazem as contas, a gente não consegue chegar num número consensual, num número absoluto, mas por baixo, cerca de 30% da população do Império Romano era formado de escravos. Isso dá uma conta de mais ou menos 5 milhões de pessoas. Então, só por esse número você já pode perceber que a questão do escravagismo dentro da sociedade romana era muito, 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 muito presente e era diferente do tipo de escravos que a gente teve mais recentemente no Ocidente, desde a época das grandes navegações até o fim do século XVIII, que era mais um tipo de escravo étnico, né? Então, escravos que vinham presos da África, etc. Não, aqui no Império Romano, teoricamente, qualquer um podia ser um escravo. O exemplo mais fácil basta você perder uma batalha, que o vencedor podia apoderar-se de você e da sua própria família, matar e depois tornar o restante como escravo. Então, se hoje a gente tem máquinas que trabalham para a gente, né, temos toda a força tecnológica, os escravos naquela época, 2.000 anos atrás, eram uma força que levava para frente, né, que movimentava toda a sociedade, economia, política, tudo do Império Romano, e sem eles, o Império Romano não existiria. Algumas coisas que me chamam a atenção na carta, principalmente, é porque ela é uma carta muito curta. Eu estava lendo o comentário do Hernandes, ele fala que no grego são apenas 355 palavras. O Paulo até pode confirmar se é isso ou não. E nela, se não for a única, uma das poucas cartas que Paulo ele não usa da sua autoridade de apóstolo para começar ela. Então a gente tem em Romanos, Paulo começando dizendo que ele é apóstolo. A gente tem em Coríntios, Paulo dizendo que ele é chamado para apóstolo. Porém, nessa carta ele já começa dizendo Paulo, prisioneiro de Jesus Cristo. Então a gente já vê essa diferença de como Paulo inicia aqui no decorrer da carta, e depois a gente consegue entender muito melhor por que ele inicia dessa forma. Isso, só colocando um adendo, é a única vez que Paulo se identifica como prisioneiro em uma abertura de carta, como remetente, né? Em todas as outras vezes ele se apresentou como escravo, ou como chamado para ser apóstolo, ou como apóstolo propriamente dito. Então é muito interessante isso também. Si Pilimon, na masul sa kadagatan, nakakuha, o isdang tambasakan. Outra coisa também que eu achei bem legal dessa carta é que, por mais que ela seja endereçada para Filemon, nós temos mais alguns outros destinatários na carta. Então nós temos Áfia e Arquipo. Alguns estudiosos vão dizer que Áfia era a esposa de Filemon e que Arquipo ia ser o filho de Filemon. Mas também essa igreja endereçada
a igreja que se reúne na casa de Filemon. Então, como Filemon ele possuía escravos, muito provavelmente Filemon ele era um cristão que tinha muitas posses. Então, ele devia ter uma casa muito grande, onde nessa casa ele podia abrigar e reunir a igreja. A forma que a gente vê o tratamento de Paulo escrevendo, a forma que ele fala, meu amigo, com amor, a gente dá para entender que talvez Paulo e Filemon eram amigos íntimos, até nesse tom mais pessoal que a carta tem. E até ele vai evocar, né, essa amizade dos dois mais pro final da carta, falando, né, que para Filemon tratar a Onésimo como se fosse a ele mesmo, né, a próprio Paulo, pela amizade que eles tinham, enfim. Muito provavelmente essa amizade nasceu até do próprio processo de conversão e discipulado que Filemon teve, muito provavelmente com o próprio Paulo. Então, além do Filemon ter vindo ao Evangelho por intermédio de Paulo, essa relação perdurou por muito tempo depois. Uma outra coisa que, até em questão nessa introdução de Paulo se apresentando como prisioneiro, a gente vê que ele é prisioneiro de Cristo Jesus. Então ele não é prisioneiro de Roma, ele não é prisioneiro de César, ele é de Cristo Jesus. Então, ele não está atribuindo a perseguição dele aos judeus, nem a Roma, nem alguma artimanha de Satanás na vida dele. Com isso, ele está afirmando que a vida dele é 100% governada por Jesus e até as algemas estão debaixo do controle de Jesus na vida de Paulo. Então, ele afirmando que ele é prisioneiro de Cristo Jesus, ele fala a quem a vida dele pertence. Então, isso eu achei algo bem interessante que tem nessa carta. Uma outra coisa que até eu estava lendo no comentário e eles destacaram essa questão, que foi que depois Paulo continua falando, né, sobre Filemon e tal, dá graças pela vida dele, e aí ele fala da questão da fé e do amor de Filemon, e aí o comentarista ele vai falar que geralmente Paulo sempre cita a fé primeiro e o amor depois, né? E aí nesse caso o Paulo inverte essa situação e vai falar primeiro sobre o amor que Filemon tinha com relação aos outros, né? E depois vai falar sobre a fé. E aí depois, é claro que ele vai evocar esse amor para resolver essa situação que ele tá colocando, né? Com relação ao Onésimo. E eu achei bem interessante essa inversão que Paulo faz, né? Já no começo da carta, se referindo a Filemon. Eu até marquei aqui na minha Bíblia, porque das outras vezes que eu li, essa parte ali, né, eu não me atentei muito. E daí aqui como que ele diz no versículo 5, que ele diz, estando ciente do teu amor e da fé que tens para com o Senhor Jesus e com todos os santos. É interessante que ele traz à tona, né, essa característica, digamos, de amor do Filemon, para tentar atingir ele bem nessa região ali, tipo, já que você tem amor pela obra de Deus, pelos santos, então, Onésimo tá aqui, né? Eu acho muito interessante isso. Sim. E eu tava vendo até o estudo que eu tinha colocado lá do Hernandes, e ele dá algumas características de Filemon, quem que era Filemon, e ele fala justamente isso, que Filemon, ele era colaborador do apóstolo Paulo, até ali no versículo 1 ele cita isso, mas ele fala como que ele era um colaborador. Então ele comenta que o Filemon era alguém que demonstrava aos santos o amor e a fé, ali no versículo 5. No versículo 7, que ele reanimava o coração dos santos, que provavelmente Filemon, ele era um homem hospitaleiro, porque lá no verso 22 Paulo pede e prepara um quarto para mim. Filemon, ele tinha uma família que era comprometida com o evangelho, tanto que eles até estão como um dos destinatários da carta, e Filemon, ele também hospedava a igreja em sua própria casa, também ali no versículo 2. Então, algumas características de Filemon que eu também achei bem interessante. São características que, quando a gente lê o texto, a gente lembra de Barnabé, né? Barnabé era o homem, lá em Atos, o homem da consolação, né? Era um homem que tinha uma estatura muito grande diante da igreja de Jerusalém. Então, eu acho que isso também, essa similitude aí ajudou aí a fomentar a amizade dos dois. Mas a questão da fé e do amor, a fé e do amor está muito relacionado com o tom da carta, né? Então, a palavra amor vai se repetir 3 vezes.
E é o tom que é o tom dominante, porque vai evocar algo muito maior. Então, quando Paulo está chamando a atenção do amor que ele tem a Filemon, é porque Paulo quer que esse amor seja o motor para a própria coisa que ele vai pedir mais para frente, que é a questão dele receber Onésimo de volta. E é muito interessante que Paulo também usa a palavra comunhão, né? Comunhão em grego é koinonia. E koinonia a gente usa no contexto aí de igreja mais como uma reunião, mais uma confraternização de cristãos, mas nesse contexto, koinonia significa você fazer parte um do outro, né? Você fazer parte, primeiro, do povo de Jesus, o povo a quem ele remiu, e um fazer parte do outro também. Então, são coisas que Paulo vai deixando claro no início da sua carta, para ele fechar lá no final com um pedido. O pedido com respeito ao Onésimo, dele aceitar o Onésimo de novo, né, dentro da sua casa, porque isso vai pintar como um insight teológico que vai amarrar toda a carta de Filemon, que a gente vai discutir mais para frente. Para a gente acrescentar, no versículo 6, né, Paulo fala: oro para que você ponha em prática a comunhão que vem da fé. Eu acho que esse versículo já dá uma preparada no coração de Filemon, porque vai vir algum tipo de pedido que vai exigir de Filemon uma certa prática, uma obediência. Então, eu acho que Paulo, no começo da carta, faz essa preparação meio que psicológica no coração de Filemon para aquilo que ele vai pedir posteriormente. E a gente vê que Paulo, ele vem na carta inteira, ele vem preparando, não sei se seria preparando o terreno, mas ele destaca as qualidades de Filemon, ele fala da relação justamente do amor com os santos, da fé de Filemon, e ele vai caminhando até o ponto que às vezes pode ser até o ponto ápice da carta, que é quando Paulo vai fazer o pedido dele, e ele reforça novamente a questão do amor, que quando ele vai fazer o pedido, ele fala que ele poderia utilizar da sua autoridade apostólica, ele poderia até exigir algo de Filemon, mas ele prefere pedir no amor, porque ele sabe que ele pedindo no amor, ele espera que Filemon faça até mais do que ele está pedindo. Então a gente vê que ele vai durante a carta, ele vai preparando o terreno. Eu acho que essa carta não só é uma aula de cristianismo, como é uma aula de retórica, né? Paulo é muito bom com essas coisas de escrever. É engraçado que ele vai, né? Como o André falou, ele enche a bola do Filemon, né? Joga lá em cima, assim. E daí aí ele puxa, ó, você faz isso aqui, por favor. Quase isso, né? Si Pilimon, namasul sa kadagatan. Nakakuha, o isdang tambasakan. A autoridade que Paulo tinha, a gente não pode esquecer que Paulo se considerava, e era considerado por todas as igrejas onde ele passou, como um apóstolo. E a autoridade do apóstolo nessa época era uma autoridade muito, muito grande, né? Porque o que o apóstolo falava virava norma. Então ele tinha quase uma autoridade normativa, né? Como pessoas que estão no lugar de Cristo, né? Como representantes de Cristo sobre a terra. Então a gente não pode ignorar esse fato. Paulo, ele abriu mão dessa prerrogativa que ele usa nas suas outras cartas para fazer um pedido pessoal. Então não era nem um pedido com relação à igreja, não era um problema que nasceu de uma igreja. Essa carta é uma carta extremamente pessoal. Paulo faz um pedido pessoal, mas esse pedido pessoal tem uma implicação teológica muito grande no final. Muito bom. Então agora vamos ver que pedido é esse, né? Porque a gente tá falando tanto desse pedido. Eu acho que vamos falar que pedido é esse, né? Então a partir do versículo 10, Paulo começa a explicar para Filemon, afinal, qual que é o motivo da carta e fazer um pedido, né? Ali a gente vê Paulo, né, que totalmente nessa questão do amor, ele começa até ele dizendo: suplico que demonstre bondade ao meu filho Onésimo. Ele fala que tornei-me pai dele quando estava aqui na prisão. Então, muito provavelmente, algumas pessoas dizem, não sei qual que é a veracidade disso, que às vezes Onésimo
pode ter furtado algo de Filemon e ele fugiu. E ele acabou sendo preso e encontrando Paulo na mesma prisão. E daí, muito provavelmente, nessa questão ali na prisão, Paulo acabou evangelizando, ele acabou também se tornando um filho na fé, onde Paulo provavelmente pode ter feito todo um discipulado com ele e tudo mais, e estava mandando agora Onésimo de volta para Filemon. Essa teoria do furto é corroborado aqui pelo versículo 18, né? Se ele o prejudicou de alguma forma ou se lhe deve algo, cobra de mim, né? Porque eu pagarei. Então, parece que nas entrelinhas, o nosso querido Onésimo, ele fez algo de errado no sentido de defraudar ou furtar alguma coisa do seu mestre, do seu dono. Aqui no versículo 11, até a própria questão do significado do nome de Onésimo, que é útil, tem até uma brincadeirinha. Onésimo não te foi de muita utilidade no passado, mas é muito, muito útil para nós dois. Então ele faz essa brincadeirinha com o significado do nome de Onésimo e sobre a utilidade dele que ele estava tendo lá na prisão. O que já explica a piadinha que eu fiz com o meu nome no começo. Maravilhosa a minha piada. Ali no versículo 12, Paulo diz que vai enviar Onésimo de volta e com ele vai o próprio coração, que já está ali fazendo aquela ligação com o versículo 10, que ele fala que tornei-me pai da fé quando estava aqui na prisão. Então, acho que eles devem ter se tornado tão íntimos para Paulo estar dizendo, vai com você o meu próprio coração. Que ele no 13 ele fala, eu queria manter ele aqui comigo enquanto eu estou preso para anunciar as boas novas. E assim ele me ajudaria em seu lugar. Então ele fala dessa questão novamente, ele da utilidade que Onésimo estava tendo, mas que ele precisava mandar Onésimo de volta para Filemon. Eu acho interessante nesse pedaço é que Paulo, em momento algum, ele fala o que Filemon tem que fazer, né? Ele vai dando dica, ó, eu tô enviando ele de volta, aceita ele, né? Mas ele não fala assim, ó, você tem que aceitar, acabou e pronto, né? Tanto que ele fala que Onésimo ia ser útil para ele ali onde ele estava, né? Pela região onde ele estava, mas que ele estava devolvendo porque ele queria corrigir o que Onésimo havia feito, né? Sim, e os escravos, até como a gente comentou no comecinho do episódio, os escravos era como se fossem objetos, ele era de propriedade do dono. E se Onésimo voltasse para Filemon, ele teria a permissão de até acabar batendo em Onésimo, corrigindo Onésimo, porque ele tinha furtado e tudo mais, ele estava voltando, então o dono do escravo ele podia castigar o escravo se, quando ele fugisse, depois ele voltasse. Até que chegasse a morte, né? Podia até chegar à morte. Exatamente. Então a gente vê esse cuidado ali de Paulo para que Onésimo não sofresse o mínimo, não sofresse ou sofresse o mínimo possível caso viesse a sofrer. Na verdade, eu quero fazer uma pergunta para ver se vocês me ajudam. Porque eu tava lendo o texto, né, e depois lendo alguns comentários, eles falam que, por exemplo, Paulo fala que gostaria que Onésimo ficasse com ele, né? Mas que os comentaristas colocaram que isso seria como meio que uma afronta com relação à amizade que Paulo tinha com Filemon. Mas nesse caso, qual seria essa afronta? Seria o caso assim, como se Paulo estivesse tomando para si Onésimo, que era a propriedade de Filemon, é isso? Ou no caso assim, Onésimo me traiu e agora ele virou amigo de Paulo e os dois estão confabulando contra mim. Na verdade foi um comentário que ficou meio solto, assim, não entendi muito bem. Eu acho que tem duas coisas em jogo. O primeiro é o senso de fazer a coisa certa, né? Paulo até exorta Filemon a que ele faça a coisa certa. Então, para exortar Filemon a que ele faça a coisa certa, Paulo primeiro tem que fazer a coisa certa da parte dele, que é o quê? Restituir ao seu dono o escravo. A gente não pode esquecer que o escravo não era tido como um ser humano normal, ele era propriedade. Então, Paulo estaria, teoricamente, guardando para si uma propriedade que não lhe pertence. Mas, indo um pouquinho mais fundo, quando a gente lê o texto, a gente perde a noção do perigo que Paulo estava se metendo com o
o relacionamento com o escravo fugitivo. Então, o escravo que fugia, ele poderia ser pego, poderia ser castigado e poderia até ser morto pelo próprio dono, mas também aqueles que o ajudam na fuga e o mantêm de qualquer jeito. Então, o cúmplice. Paulo, até aqui, mantendo Filemon, está numa situação meio que no limbo, né? Você está mantendo ele, ok, ele é discípulo de Jesus agora, estou discipulando, mas ao nível do olho dos olhos da sociedade, dos costumes da época, Paulo estava mantendo para ele um escravo que ele sabia que havia fugido do seu próprio dono. Faz bastante mais sentido agora. Eu acho que Paulo estava, digamos, elevando o Onésimo, né? Porque como a gente falou, ele era considerado um objeto, né? Então ele estava, digamos, elevando ele de um objeto para pelo menos um ser humano, né? Acho que a gente pode entender assim. E nesse aspecto da escravidão, tem um texto aqui no comentário do Hernandes que diz assim: Paulo não ataca a escravidão diretamente, ele não aconselha a rebelião ou desafio à lei e ordens prevalecentes. Ao contrário, aconselha a obediência ao governo. O que o apóstolo faz é elevar o assunto a um nível espiritual sublime. Ele soluciona a questão escravista não por compulsão, mas por redenção. Paulo mostra que o escravo crente é tão verdadeiramente irmão cristão e está tão realmente em Cristo quanto o senhor crente. Isso que eu falei, né? Que ele tenta equivaler, assim, ele também é cristão, né? Agora, sabe, acho que é mais ou menos isso, assim. Eu acho que o ponto revolucionário dessa carta está justamente aqui. Porque a gente está lidando com um escravo e com o dono. É uma relação complicadíssima. Então, o que o Evangelho faz, né, por intermédio da pessoa de Paulo? O Evangelho ele eleva, né, a um nível muito maior do que as classificações sociológicas, vamos dizer assim, da época. Tanto é que no versículo 16, Paulo pede para que Filemon aceite Onésimo nem como escravo, mas como irmão amado, né? Então, o Evangelho, ele vira a mesa das categorias do mundo, né? Ele inverte tudo, ele coloca tudo de cabeça para o ar, e isso era uma mensagem muito revolucionária dentro do Império Romano, numa sociedade que 30% era escravo, e que, se entendido de um jeito errado, poderia servir de arma ideológica por uma insurreição de escravos. Então, é uma mensagem muito, muito, muito revolucionária que Paulo está falando aqui. É o tipo de revolução que na verdade é muito mais complexa, né? Que é você mudar a maneira como as pessoas enxergam, na verdade, a sociedade, né? Bom, então, com toda essa introdução à carta, com esse pedido, aí a gente vai chegar no ponto final, né, da carta, que é onde Paulo vai fazer realmente o seu pedido final, né? Que é o pedido para Filemon aceitar Onésimo. E aí ele vai, vamos dizer assim, gastar, né, um trechinho ali considerável fazendo esse pedido com toda a polidez e que é constante de Paulo nas suas cartas, né? Começando ali pelo versículo 17. Sim, ali no 17, Paulo já joga para Filemon. Se você se considera o meu companheiro na fé, eu, Paulo, se você é o meu companheiro na fé, recebe Onésimo da mesma forma que você me receberia. Então, você recebe essa pessoa que antes que é o seu escravo, que agora ele se converteu ao evangelho, recebe ele da mesma forma que você receberia eu, apóstolo Paulo, que sou autoridade na igreja. Então, essa questão de igualdade ali eu achei bem bacana, essa forma que Paulo coloca. E ali no 18 que ele fala, se ele prejudicou de alguma forma o que ele deve, que corrobora com aquela questão que talvez Onésimo tenha furtado, Paulo diz ali, cobre de mim. E a gente não tem acesso ao manuscrito, mas eu acho que quando diz Paulo escreve de próprio punho,
talvez ele possa ter sublinhado, possa ter escrevido maior, destacado de alguma forma, dizendo, eu pagarei. Ele tá jogando a responsabilidade pra ele. Ele colocou umas gotinhas de sangue, assim. Exatamente, né? Ele furou assim, colocou, eu, Paulo, estou dizendo, eu vou pagar. E não mencionarei que você me deve a sua própria vida. Alguns dizem que essa aqui a questão é justamente pelo fato de Paulo ter tutoriado Filemon na fé e essa questão de ter levado ele ao conhecimento do evangelho, que ele fala que você me deve a sua própria vida. Não sei se vocês viram algo em relação a isso. Todos os comentários que eu vi foram a respeito disso mesmo, da vida, tipo, relacionando a vida eterna, né? A relação de Filemon com Cristo. É isso que eu ia comentar agora. Eu acho que Paulo tá mostrando para Filemon exatamente fazendo um comparativo com Cristo, né? Que Cristo, ele pagou pelos nossos pecados, pelas nossas falhas, pelos nossos erros, e Paulo tá falando, Onésimo fez isso, mas eu vou pagar. Não que Paulo era Cristo, né? Mas ele tá fazendo um comparativo da atitude que Cristo fez por nós e o que ele estava fazendo por Onésimo, né? É isso que o Abner falou, tem muito sentido. E finalmente nesse trecho a gente chega no coração teológico da carta, né? E esse trecho que a gente tem aqui do convite ou da ordem de Paulo receber receber Onésimo, tem muito a ver com o que Paulo escreveu em 2 Coríntios 5, 18 a 21, né? Que diz assim, tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação, ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. Portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo seu apelo por nosso intermédio. Por amor a Cristo, que lhe suplicamos, reconciliem-se com Deus. O bispo anglicano N.T. Wright, ele usa uma imagem que é o seguinte, é Paulo se colocando na posição, né, no papel de Jesus, pegando as mãos do Filemon de um lado, pegando as mãos do Onésimo de outro e juntando. Então, Paulo está colocando em prática aquilo que ele defendeu em 2 Coríntios com respeito à reconciliação. E pensando a reconciliação em um plano mais amplo, é a imagem que aconteceu com a vida de cada um de nós, né? Cristo, ele reconciliou a humanidade com Deus. Então, até o próprio Wright fala o seguinte, que se só tivéssemos a carta de Filemon como o único documento do primeiro século, mesmo assim a gente conseguiria ver nas suas entrelinhas o grande mistério, o mistério e ministério da reconciliação que Cristo fez com Deus e com a igreja. Si Pilimon, na masul sa kadagatan, nakakuha, o isdang tambasakan. Finalmente, depois de todos esses tratados, né, de Paulo com Filemon e Onésimo, Paulo finaliza a sua carta fazendo saudações, né, como é de costume das suas cartas, e também ele envia saudações de vários companheiros prisioneiros que ele tinha lá na prisão na qual ele estava, e alguns deles, inclusive, eram prisioneiros por causa de Jesus Cristo também, né? Mas antes dele escrever ali quem ele estava saudando, tudo, é engraçado que ele fala, certo, no 21, né? Ele fala, certo como estou da tua obediência, de Filemon, eu escrevo sabendo que farás mais do que estou pedindo. Ou seja, né, eu estava lendo aqui num comentário que esperava-se que ele não só perdoasse Onésimo, né, mas que ele libertasse ele, fosse muito além do que Paulo estava pedindo, né? Você sabe que isso é uma outra coisa que eu achei interessante, mas isso que eu fiquei um pouco em dúvida também, porque, tipo, eu li 4 comentários. 3 falaram sobre isso, sobre essa libertação, né, de Onésimo. O 4º comentário falou que na verdade Paulo estava deixando uma deixa para Filemon, no sentido de não libertar, assim, libertar no sentido de liberdade, né, do escravo, mas liberdade para que Onésimo pudesse voltar a Paulo e servir, assim como ele fala, né, no versículo 13, que estava falando que
Onésimo estava sendo útil para ele e tal. E aí, novamente, ele gostaria de tê-lo para continuar servindo, assim como ele estava sendo útil. Vocês viram alguma coisa a respeito disso? Olha, a tradição da igreja, ela se divide aqui, viu? Porque alguns consideram que Onésimo foi, depois, mais para frente, consagrado como um bispo na cidade de Bizâncio, né, que fica na Turquia, né? Outras tradições falam que o Onésimo ele assumiu o bispado da cidade de Éfeso, que é provavelmente a cidade de onde Paulo está escrevendo a sua carta. Então, a gente tem que deixar, a gente só pode deixar, na verdade, na nossa imaginação, saber se ele foi ou não liberto por Filemon por causa do apelo de Paulo, mas parece, a gente tem indícios pela própria tradição que Onésimo, ele desempenhou um papel muito importante, até um papel de liderança dentro de alguns círculos e dentro de algumas comunidades. Legal como essa coisa, tipo, de ele, sei lá, né, a gente não sabe exatamente, mas pela tradição, ele deixou de ser um escravo para se tornar um bispo, enfim, alguém de importância na questão da igreja e tal, da igreja antiga. Isso é muito interessante. Si Pilimon, namasul sa kadagatan, nakakuha, o isdang tambasakan. A gente vê ali que Paulo, ele comenta ali, né, que Epáfras é um companheiro da prisão dele. E se eu não me engano, agora estou corrigir, que Epáfras, ele foi um dos pastores da igreja de Colosso, e porque ele estava preso, quem tinha assumido a igreja era Arquipo. Vocês viram alguma coisa sobre isso? Eu vi algo assim também, mas nada além disso. O que eu tenho aqui é um comentário da Shed que fala sobre Arquipo possivelmente sendo ministro da igreja em Laodiceia. Outra coisa que eu vi também que provavelmente o próprio Onésimo que tenha levado as cartas, né, de Colossenses e Filemon. Ah, sim, ele levou pessoalmente, né? Eu já vi a história que tinha talvez uma terceira carta aí, não sei, que daí se ela se perdeu, não sei se é nessa em específico, que foi uma carta para Filemon, outra para a igreja de Colosso, e tinha uma outra carta que disse que parece que ela se perdeu nessa, que o Onésimo foi levar a carta, não sei se alguém já viu algo sobre isso também. Não vi. Não me recordo, eu sei de Coríntios, acho que se perdeu uma carta, né? Mas de Filemon e Colossenses eu não me recordo, não. Alguns falam de uma possível carta aos Laodicenses, né, que Paulo poderia ter escrito, mas até aí é hipótese, a gente não tem nada muito comprovado, não. Então, como nós vimos, essa carta, por mais que ela seja muito pequena, ela nos traz várias aplicações, né, na vida cristã, tanto com relação à maneira com que nós aplicamos na nossa fé, na nossa vida, o amor. Até uma frase que eu achei interessante de uns comentaristas a respeito desse livro, fala que nenhum dos movimentos considerados religiosos, né, esses movimentos de fé, eles podem ser confinados à alma, eles precisam ser externalizados através de ações, né? E é isso que a gente vê nessa carta. Paulo pedindo para que Filemon externalize a sua fé através de ações, pelo amor que ele estava apresentando e tal. E aí depois a gente tem essa visualização, né, da obra de Cristo sendo apropriada por Paulo para fazer essa proposta para Filemon receber Onésimo de volta. E aí a gente consegue fazer uma aplicação também na nossa vida diariamente, em como nós podemos utilizar os ensinos de Jesus e toda essa questão das cartas, né, de Paulo, nos ensinando a viver o cristianismo diariamente através dos nossos atos, né? Tem uma frase do Martinho Lutero que até faz uma ligação com o que o Paulo falou agora no começo do episódio, que ele fala que todos nós somos onésimos, né? E se a gente for olhar,
é como se fosse Cristo nos perdoando e nos tirando do pecado, né? E nos libertando mesmo, né? E eu quero ler um versículo de Gálatas que diz assim: não há mais judeu nem gentil, escravo nem livre, homem nem mulher, pois todos vocês são um em Cristo Jesus. Último comentário aqui. Essa carta tão pequena que em algumas bíblias só ocupa metade da página, ela traz uma reflexão e uma mensagem muito importante no sentido do poder do evangelho, né? Como o evangelho tem o poder de mudar as coisas. Ele tornou um servo inútil, possivelmente um ladrão, em alguém muito útil. Ele muda o status da pessoa, né? Um status que é socialmente impossível de se mudar, mas é divinamente possível de se alterar, de um escravo para um servo, né? Por um irmão amado. Então esse é o poder do evangelho que a gente crê, né? O poder de Cristo que age por meio das pessoas, por meio dos agentes de reconciliação. A gente tem o exemplo de Paulo, mas Deus chama cada um de nós para sermos esses agentes e termos essa influência na vida das pessoas que nos circundam. Então essa é a mensagem, eu acho que é essa a aplicação que a gente pode ter para hoje, lendo essa carta de Filemão. Então, pessoal, esse foi nosso episódio bem bacana, um episódio até relativamente curtinho, mas a gente conseguiu ver bastante nessa carta, e eu queria dar oportunidade pro Paulo. Paulo, onde que o pessoal te encontra das redes sociais? Fala um pouquinho dos 2 projetos que você tem, onde que o pessoal consegue acessar. Os meus 2 projetos são o Grego Diário e o Hebraico Diário. Você pode acessar lá facilmente www.gregodiario.com e hebraicodiario.com também. São leituras diárias que a gente faz, um versículo da Bíblia, tanto em hebraico e em grego por dia, e eu dou as explicações gramaticais e sintáticas, muito direcionado para os nossos irmãos pastores e seminaristas e obreiros que não têm muito tempo, né, hábil na correria do dia a dia para se debruçarem no texto grego. A gente dá uma mastigada para ajudar os nossos irmãos a desenvolverem um estudo melhor, uma pregação, enfim. Lá, acessando lá, vocês também podem me encontrar nas redes sociais e a gente vai se comunicando por lá. Obrigado. Que isso, a gente que agradece aí, tá, pessoal? E os 2 sites a gente vai linkar aqui na postagem também as redes sociais do Paulo. Um abraço, pessoal, e até a próxima. Perestroika. Agora é um tempo difícil. Empolgante. Perestroika. Os recadinhos da perestroika. Estamos nos recadinhos da perestroika. Eu sou Abner e tô aqui com o André. E aí, pessoal, tudo certo? Como prometido, nós vamos ler os recadinhos do último episódio. Dessa vez tiveram muitos comentários. Cara, a gente vai demorar, muito pra ver. Esse recadinho vai ser quase um episódio à parte, com a quantidade gigante de 2 comentários. Você quer começar, André? Eu começo aqui. Então, primeiro comentário é do Eduardo Silveira, nosso grande Ed The Drummer, lá do PADD, e ele escreveu isso aqui. Eu tinha lido História da Igreja. Episódios daqueles engraçadinhos que fazem a gente pensar. É verdade ou já aconteceu comigo também? E alguns comentários difíceis de acreditar também. Abraço, Ed The Drummer, PADD. Ele ficou meio chateado, né, André? Desculpa, Ed, esse episódio agora, tomara que você tenha gostado mais. E o último comentário foi do Vitor Alexandre, que diz assim: como filho de pastor, tenho muitas histórias de igreja. Vou contar algumas. Quando era jovem mancebo,
com uns 6 ou 7 anos, ele é bem novinho, né, pelo jeito. Estava numa IBF na brincadeira de perguntas bíblicas, concorrendo a um grande prêmio para que acertasse a pergunta. Como João Batista morreu? Após um silêncio, levantei a mão e respondi corretamente, mas o mediador da brincadeira logo esbravejou. Não, você não pode participar, você é filho do pastor. Coitado. Sei que lágrimas rolaram. Poxa vida, o cara tinha estudado pra pergunta ali. Enfim, né? Eu sei como que é, Victor. Eu sei. 2. Já na adolescência pra juventude, consegui me enturmar na galera que comandava a bagunça nos quartos de acampamento. Certa madrugada, estávamos pentelhando os novatos do grupo, fazendo coisas como amarrá-los na cama, passar graxa no cabelo deles, pegar as roupas e os tênis e pendurar na tirolesa. Mas, se a zoeira não bastasse, tivemos a brilhante ideia de acordar o acampamento inteiro. Era uma campa da igreja toda, com fogos de artifício às 5 da manhã. E quem soltou o rojão fui eu. Quando o pessoal acordou, meu pai, pastor, viu o que fizemos com as roupas dos garotos penduradas na tirolesa, entrou no quarto nos olhando com cara de desgosto, perguntou quem acendeu os rojões. Nunca tremi tanto na minha vida. Na hora eu pensei que seria expulso de casa. Meu Deus. Só sei que essa fase de fazer bagunça e acampamentos acabou. E agora somos novas criaturas. Ou nébias. As histórias sempre serão hilárias. Ótimo cast. Abraço do Vitão. E acabou. E isso aí. Muitos recadinhos dessa vez. Mas, ô André, diga. Você tinha falado que queria falar uma novidade aí pra galera? Pois é, temos uma novidade. Não sei se todos perceberam, mas agora, ali no cantinho direito das postagens, nós temos uma caixa que é inscreva-se. O que vai ser isso, André? Meu Deus do céu, eu vou ganhar minha casa própria? Não, você não vai ganhar sua casa própria. Mas vai ser através dessa lista de newsletter que a gente vai mandar e-mail pra vocês quando sair uma postagem nova, às vezes algum devocional, alguma coisinha que a gente acha bacana mandar pra você. Então vai ter ali do lado, newsletter ou SpiaCast, você coloca teu e-mail, teu primeiro nome, teu último nome, manda e já está na lista mais exclusiva de toda a podosfera cristã nacional. Eu já tô cadastrado lá também. Eu também estou cadastrado. Não, mas vai ser bacana, porque daí às vezes a gente quer mandar algum conteúdo exclusivo, alguma coisa, e também pra gente mensurar quem que escuta o nosso episódio, porque às vezes a pessoa não gosta de comentar, eu nunca gosto de deixar comentário, mas se inscreva na newsletter, a gente consegue saber às vezes quem ouve a gente, quem gosta do nosso conteúdo, e daí é uma forma legal da gente estar interagindo também e mandar um conteúdo especial só pra vocês. E espere, galera, também que podem vir novos episódios, algumas coisas diferentes aí. Vamos ver aí esse mês, esse futuro, o que acontece, né? Olha o spoiler. Então é isso. Beleza, André? Beleza, só antes de deixar o recadinho aí das nossas redes sociais, né? Pra quem ainda não segue a gente. Então nós temos Twitter, Facebook, Instagram. Então, quer seguir a gente no Twitter, os PiaCast, Facebook, os PiaCast e Instagram, os PiaCast. Então siga a gente, compartilhe nosso conteúdo com quem você gosta. E é isso aí. Mais alguma coisa, Abner? Comente esse episódio que você vai ter a chance magnânima e estupenda de no próximo episódio ter o seu comentário lido, quiçá pela minha pessoa. E é isso aí, pessoal. Então, um abraço pra vocês e até a próxima. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.